Ao se dar conta da imensidão do universo que nos cerca, é praticamente impossível não pensar no que pode existir no meio desse emaranhado de estrelas que vemos no céu noturno. Estruturas como galáxias, nebulosas, mas existe um corpo celeste em especial que deixa os cientistas bem intrigados. Sejam bem-vindos ao Up Ciência, e no vídeo de hoje vamos falar sobre buracos negros. Sabemos que esse corpo celeste gera muitas dúvidas, até porque ainda não o entendemos muito bem. Mas o que são esses buracos negros? E o que existe dentro desses objetos? Calma que isso não tem nada a ver com portais para uma outra dimensão ou universos paralelos. Eu vou te explicar. Buracos negros são corpos celestes formados por uma enorme quantidade de matéria em um espaço infinitamente pequeno, resultando em uma intensa atração gravitacional. Isso faz com que a velocidade de escape em seu interior seja maior do que a velocidade da luz, ou seja, nem mesmo a luz escapa de seu interior. Para entender melhor como funcionam os buracos negros, precisamos excluir essa ideia literal de que eles são buracos no meio do espaço. Na verdade, esses corpos são formados por matéria, essa mesma matéria que conhecemos, composta por átomos. Um buraco negro funciona como qualquer outro objeto no espaço. Inclusive, se no lugar do Sol existisse um buraco negro com a mesma massa da nossa estrela, nada mudaria em relação às órbitas dos planetas. Mas é claro que sofreríamos consequências a respeito da luz do Sol, temperatura dos planetas, enfim. Mas como será que um corpo celeste tão bizarro e incrível como esse é formado? Será que eles simplesmente aparecem do nada? É claro que não. Teoricamente, qualquer coisa pode se transformar em um buraco negro, basta que a massa seja comprimida o suficiente. E existe até uma equação para determinar o raio necessário para que algo vire um buraco negro. Chamamos isso de raio de Schwarzschild. Esse raio é determinado por 2 vezes a constante gravitacional vezes a massa do corpo sobre a velocidade da luz ao quadrado. Com essa equação, podemos deduzir que, se o planeta Terra fosse comprimido até um raio de 0,9 centímetros, mantendo a mesma massa, ele se tornaria um buraco negro. Mas existe algo que consegue produzir energia o suficiente para criar buracos negros naturalmente. Quando estrelas supermassivas chegam ao fim de suas vidas, o hidrogênio que elas fundem em hélio está quase esgotado. Então, essas estrelas gigantes começam a queimar o hélio, fundindo os átomos restantes em elementos ainda mais pesados, até chegarem ao elemento ferro. Mas a fusão do ferro já não fornece energia o suficiente para sustentar as camadas externas dessa estrela. Então essas camadas superiores entram em colapso e depois explodem em um evento poderoso e brilhante, que chamamos de supernova. As equações da relatividade geral de Albert Einstein prevêem que a poderosa força gravitacional dos restos dessa estrela gigante pode acabar esmagando todo o material de que ele é feito até um ponto infinitamente pequeno, com densidade infinita. Chamamos isso de singularidade. E acredite se quiser, a partir daqui, as leis da física não conseguem lidar com esses infinitos que distorcem a mente. Em um determinado ponto, elas falham e não sabemos realmente o que acontece. Bom, já entendemos como eles são formados, mas afinal, o que esses buracos negros fazem? Se ele estiver sozinho, o buraco negro não vai fazer muita coisa, só vai ficar lá distorcendo o espaço-tempo à sua volta. Mas se gás, poeira ou até mesmo luz chegam perto o suficiente dele, tudo será sugado para dentro do horizonte de eventos, e é exatamente aí que as coisas ficam mais bizarras ainda. Como o próprio nome já sugere, os buracos negros não emitem luz, então não conseguimos observá-los. Ou pelo menos não conseguiríamos, se não fosse o horizonte de eventos. Basicamente, o horizonte de eventos é a parte do buraco negro que conseguimos enxergar. Nele se acumulam toda a poeira, gases, luz, tudo que chegou perto demais do buraco negro e não conseguiu ter velocidade suficiente para sair. Nós conseguimos visualizar o horizonte de eventos porque é exatamente lá que a luz fica presa, permitindo que a gente possa observar. Bom, nós não sabemos o que acontece quando algo passa do horizonte de eventos e cai dentro de um buraco negro. É claro que se você caísse dentro de um buraco negro, você morreria, e não iria parar em um estante cheio de livros. Mas existem algumas hipóteses que tentam explicar o que pode acontecer lá dentro do buraco negro. Como eu disse antes, você pode ficar tranquilo porque isso não tem nada a ver com portais para uma outra dimensão. Ou será que tem?
Existe uma hipótese que sugere a existência dos buracos brancos. Com esse nome bem sugestivo, você já deve ter percebido que eles seriam basicamente o oposto dos buracos negros. Enquanto um buraco negro suga tudo o que passa do seu horizonte de eventos, o buraco branco expele, jogando para fora toda a matéria. É como se o buraco negro fosse a entrada de um ralo e o buraco branco fosse o lugar por onde sai a água. O principal motivo para a ideia desses objetos ter surgido é exatamente um dos maiores questionamentos da astronomia. O que acontece com a matéria que é absorvida por um buraco negro? Mas, apesar dessa hipótese existir, nenhum fenômeno que possa ter sido causado por um buraco branco foi observado até hoje. Algumas pessoas até envolvem a ideia de multiverso no meio disso tudo, como se o lado oposto do buraco negro apontasse para um outro universo. Se isso fosse verdade, o Big Bang poderia ter sido causado por um buraco branco, mas nesse caso teríamos um paradoxo, já que a matéria sempre teria que ter sido sugada de um outro lugar antes de formar um outro universo. Então, de onde teria vindo o primeiro universo? Pois é, isso seria bem difícil de entender. Mas, voltando à realidade, em abril de 2019 foi registrada a primeira imagem real de um buraco negro. A imagem mostra o buraco negro no centro da enorme galáxia Messier 87, localizada no aglomerado vizinho de Virgem, a cerca de 5 milhões de anos-luz da Terra. A região escura nessa foto é, na realidade, a sombra do buraco negro. Esse buraco negro fotografado é 6,5 bilhões de vezes mais massivo que o Sol. Até aqui, nós percebemos que estrelas são fortes candidatas a se tornarem buracos negros. Mas você pode ficar tranquilo, a nossa estrela não está nem perto do fim de sua vida. Sem contar que o Sol não vai virar um buraco negro, ele não tem massa o suficiente. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas e você? Acha que buracos brancos podem existir? Será que eles realmente dariam acesso a um outro universo, um universo paralelo ao nosso? Provavelmente nós nunca vamos saber, mas é muito legal teorizar sobre esses mistérios da astronomia. Bom, eu acredito que se você chegou até aqui, é porque esse vídeo te interessou bastante. Então não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse e não perder nenhum vídeo. Não esquece também de deixar um like e seguir a nossa página no Instagram, que está aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima!